E quero nessa noite, estamos no nosso mês de missões, perseverando na missão, e queria hoje compartilhar e pensar aqui sobre pregar, testemunhar de Jesus em contextos de adversidade, contextos difíceis. Paulo vive um momento assim. Atos capítulo 18, abra aí comigo. Atos capítulo 18. Antes de ler, vamos fazer aqui mais uma oração e assim, nela, coração quebrantado e preparado para ouvir a palavra, meditar na palavra. Consagramos também essas ofertas agora trazidas com alegria diante do nosso Deus. Pai, nós temos provado e visto que o Senhor é bom e a Tua bondade nos tem sustentado dia a dia. Por causa disso, meu Deus, que o Teu povo Te adora nessa noite com canções, com orações, com ofertas. Consagramos a Ti, Deus, da nossa vida, dos bens ao Senhor, porque temos provado da Tua bondade. Temos experimentado do Teu favor e amor. E agora oramos também pedindo que Tu fales ao nosso coração. Tu venhas edificar nossos corações e vida nessa hora, Pai. Oh Deus, venha falar conosco, venha nos abençoar, venha nos nutrir, venha nos alimentar, Deus eterno, de Tuas verdades espirituais, que se discernem espiritualmente. Que sejamos avivados por Tuas verdades, fortalecidos por elas, encorajados por elas, meu Deus, no nome de Jesus assim oramos. Amém. Atos capítulo 18, quero ler alguns versículos aqui do 17, na verdade do 32 em diante, que é quando Paulo prega na cidade de Atenas, depois daquele grande sermão de Paulo, enquanto andava e se inquieta em Atenas. Nós temos aqui no versículo 32 do capítulo 17, a reação do povo. Diz-nos o texto: quando ouviram falar de ressurreição, não parece que assim, até aqui ia tudo bem, não é? Paulo vinha falando dos poetas deles, do desafio do Deus desconhecido, parece que ia tudo bem. Mas quando Paulo introduziu uma doutrina evangélica difícil de compreender, até aqui, se o assunto, se a conversa ia bem, o texto diz: uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, alguns reagiram com oposição, alguns reagiram com indiferença, dizendo: vamos embora, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Ou seja, não queriam ouvir. Alguns, vamos dizer assim, deram um dislike e alguns bloquearam. Não é? Alguns fizeram lá uma oposição, deu lá um dislike e os outros bloquearam Paulo. E pronto. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. O que é isso? O que é Areopagita? Sujeito que conduzia, coordenava as coisas que aconteciam no Areópago. O que era um Areópago? Era uma espécie de corte. E grandes debates se davam ali, naquela corte do Areópago. Era um lugar de debater os problemas da cidade, de debater temas polêmicos. Era um lugar de debate político, de debate econômico, de debate ideológico, de debate religioso. E o sujeito que era membro do Areópago, que era um dos coordenadores daqueles debates, ou seja, vamos dizer assim, era um sujeito que era dono de uma espécie de Facebook da época, de um Twitter, não é? O que era o Areópago? Uma plataforma. Naqueles dias era um lugar para onde as pessoas iam e debatiam. Aqui, hoje no nosso tempo, a plataforma é global. Você discute com um sujeito lá nos Estados Unidos hoje. Você discute com um sujeito do outro lado do Brasil hoje. Ele era um Areopagita, se agregou a Paulo. Uma mulher chamada Dâmaris, possivelmente uma mulher da alta nobreza, e com eles outros mais. Aderiram lá na cidade de Atenas à pregação de Paulo. Paulo prega em Atenas, tem dificuldades.
tem oposição, tem rejeição. Paulo, então, diz o texto, deixando Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Aqui o Ponto é a cidade de onde ele veio, né? Recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Áquila e Priscila moravam em Roma, mas o imperador Cláudio decretou, expulsou os judeus de Roma. Então eles perderam bens, perderam casa, perderam emprego, perderam negócio, tiveram que sair de Roma, fugir para Corinto, por causa da oposição de Cláudio aos judeus. Então eles já vêm de uma grande luta, de uma adversidade. Paulo se aproximou deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. A profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Silas e Timóteo, que eram companheiros de missão de Paulo, não estavam com ele. Haviam deixado Paulo em Atenas por causa da oposição em Atenas. Paulo então vai para Corinto e lá vai encontrar-se com Timóteo e Silas mais tarde. Eles agora chegam e quando chegam, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo, o Messias, é Jesus, opondo-se, mais um problema, opondo-se a eles, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça caia o vosso sangue. Eu dele, estou limpo do sangue de vocês, e desde agora vou para os gentios. Paulo disse: não prego mais para os judeus, vou pregar só para gentios agora. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. Não era cristão, mas era temente a Deus. Era um homem que queria conhecer quem era Deus e que reverenciava as coisas de Deus. Então, por isso, ele até já tem aqui uma fama de justo, né? E a casa dele era contígua à sinagoga. A casa dele era do lado, era vizinha da sinagoga. Mas Crispo, principal, o chefe, o líder da sinagoga, o mestre da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Leia comigo 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Pergunta: por que Deus fala isso com ele? Porque as coisas não iam bem, não é? Se estivesse tudo bem, Jesus não falava isso com ele. Falou porque tinha iminência de fazerem mal a ele. Tinha uma possibilidade concreta, real, clara, iminente, de que fizessem mal a Paulo. E o Senhor aparece a ele e diz essas coisas e explica por quê. Eu tenho muito povo. Eu tenho muita gente para salvar nessa cidade aí de Corinto. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Até aqui. Nós percebemos que na jornada ministerial, Paulo não teve só flores, teve espinhos e fortíssimos espinhos. Que quando Jesus até mesmo chamou Paulo para o ministério, Paulo nem era cristão. A conversão de Paulo é muito interessante porque
Paulo vai para Damasco para prender os cristãos, e ele queria matar cristãos, ele os arrastava para fora de suas casas, os torturava, queimava as suas coisas, e ele vai para Damasco com carta e autorização para fazer isso, e aí o Senhor Jesus aparece para Paulo no caminho, e a conversão de Paulo é muito interessante porque o Senhor Jesus não pede licença, o Senhor Jesus não negocia com Paulo, o Senhor Jesus nem dá livre-arbítrio para Paulo. Jesus chega para Paulo, aparece e diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus pergunta: por que você me persegue? Ele pergunta: quem é o Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E aí diz a ele: é duro recalcitrares contra os arguilhões, ou seja, é duro você querer lutar contra Deus, contra a verdade. E Jesus diz para ele assim: agora você será para mim um instrumento para a proclamação do Evangelho entre os gentios. E Jesus diz para ele assim: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Olha o chamado de Paulo como é. Paulo converte, já é chamado para o ministério, já é chamado para a missão no mesmo momento. Jesus já converte Paulo e o chama para a missão. E já diz para ele que a missão será complicada. Jesus já diz para Paulo: importa, eu vou mostrar para você que você vai sofrer pelo meu nome. É interessante, aquela perseguição que Paulo impôs sobre os cristãos, aquela dor e sofrimento, que ele até mesmo patrocinou sobre Estevão, que morreu apedrejado nas mãos de Paulo, a dor que Paulo impôs sobre a família de Estevão, sobre a igreja em Jerusalém, com a morte de Estevão. Agora Jesus diz para Paulo, sem pedir licença, sem negociar e sem conversar, e sem perguntar se Paulo aceita ou não. Jesus apareceu e disse: você é o meu instrumento, será meu missionário e vai sofrer por causa do meu nome. Pronto, acabou a conversa. E não tem discussão. E Paulo, de fato, vai viver esse ministério. Eu conheci há mais ou menos uns 8 anos atrás, no Egito, um sheik. Ele era um sujeito, tinha um exército de 600 soldados. E ele tinha esses 600 soldados para impor o Islã a pessoas que resistiam ao Islã. E ele queria impor um Islã bem radical na região onde ele morava, uma área ali, uma região do Cairo. E era um muçulmano extremamente zeloso pelo Islã. E esse sujeito resolveu acabar com as igrejas da região. Isso eu ouvi dele. Ele deu testemunho a nós. Ele disse que decidiu que ia acabar com as igrejas cristãs da região. Então ele pegava seus soldados, invadia as igrejas, e tinha 2 coisas que ele fazia pessoalmente. Ele pessoalmente tinha que queimar a cruz. Toda a igreja cristã naquela região, no Oriente, eles têm uma cruz porque é um orgulho exibir uma cruz, por causa do Islã que exibe o seu minarete, não é? Então você tem nos lugares um minarete e uma cruz. E onde tem uma cruz, eles constroem uma torre bem mais alta que a torre dos cristãos. Então ele ia na igreja e ele fazia questão de pessoalmente subir na torre, derrubar a cruz, pegar as cruzes que encontrava dentro da igreja, amontoava e queimava pessoalmente. E a segunda coisa que ele fazia, ele pessoalmente matava o padre ou matava o pastor da igreja. Então, ele fez isso em várias igrejas. Foi a uma das igrejas e o pastor daquela igreja era um amigo de infância dele. E ele então foi, queimou a igreja, destruiu os bancos, queimou a cruz. E na hora de matar o pastor da igreja, ele disse assim: olha, você é meu amigo desde a infância. Eu vou te dar 10 dias para você renunciar ao cristianismo e virar muçulmano. Se você virar muçulmano, eu te deixo viver. Se você não renunciar à sua fé e virar muçulmano, eu volto aqui e vou te matar. No 9º para o 10º dia, ele disse que durante a noite ele estava dormindo e de repente alguém entrou no quarto dele e puxou o lençol dele. E quando aquele alguém puxou o lençol dele, ele levantou e ele viu que aquela pessoa que levantou o lençol dele, puxou o lençol no quarto, tinha uma cruz na mão. Então ele pensou assim: é um cristão atrevido que entrou no meu quarto. E ele foi para cima para matar, porque ele pensou: um cristão entrar na minha casa, que ousadia fazer isso. Ele levantou da cama e foi com tudo. Ele disse que ele bateu, parece que ele trombou com a parede.
quando chegou perto daquela pessoa. E quando ele bateu, ele caiu desacordado no chão. E ele acordou algumas horas depois com uma das esposas dele chamando. Como um bom muçulmano, ele tinha 4 esposas. Uma das esposas o acordou ali no chão e ele estava ali com muita dor no corpo. Ele levantou atordoado e foi até o banheiro lavar o rosto, e sem entender o que tinha acontecido, achando que tinha tido um sonho. Enquanto ele estava lavando as mãos, a esposa notou que tinha uma cruz tatuada no braço dele. Tinha uma cruz, mas não era uma tatuagem de pintura, parecia que era queimada com fogo. E ele então, enquanto estava lavando, a esposa viu aquilo e ela começou a gritar, desesperada: meu marido virou cristão, traiu o Islã, você ficou louco. E começou a gritar, as outras esposas vieram, os filhos vieram, e aí os parentes, que eles geralmente, ele é um sheik, ele tinha uma casa grande, os filhos moram todos na mesma casa, as esposas na mesma casa, os parentes ali do lado. Então a vizinhança veio toda e foi aquele escândalo da gritaria da mulher, e o povo vendo a cruz começou a pedir que ele explicasse aquela cruz. Ele não conseguia explicar. Resultado, ele foi espancado e levado para a cadeia. E lá na cadeia, ele disse que a mesma pessoa que apareceu para ele, puxou o lençol dele no quarto, apareceu para ele na cadeia dizendo assim: você já impôs muito sofrimento aos meus servos nesse país. A partir de agora, você vai sofrer por causa do meu nome. E ele estava lá testemunhando para nós, dizendo assim: eu era um terrorista, agora Jesus me chamou para ser um evangelista. E de fato, se tornou um evangelista de uma igreja copta. Foi diversas vezes espancado, mas era um sujeito, porque era sheik, que achou que tinha que pregar o evangelho na porta de sinagoga, na porta das mesquitas, aliás, não é? Ah, imagina, não dava nada que prestava, né? O sujeito chega na porta da mesquita dizendo que eles estavam errados e que Cristo era o Messias. É mais ou menos o que o Senhor fez com Paulo. E agora envia Paulo para pregar o evangelho num contexto de adversidade. É a mesma coisa que o Senhor fez com esse sheik. Isso aconteceu cerca de 10 anos atrás. Eu o conheci cerca de 8 anos atrás e está lá ainda servindo como evangelista naquela igreja. Pregar o evangelho mesmo em contexto de adversidade, irmãos. Paulo pregou quando ele introduz um tema difícil da fé cristã, que é a ressurreição. Ele escuta zombaria, ele escuta escarnecimento da sua fé. O texto diz: escarneceram, ignoraram, disseram, vamos ouvir depois. Paulo prega em Atenas. É assim uma oposição. Paulo chega em Corinto, vai produzir tendas, fabricar cabanas, e todo fabricante de tenda naquele contexto fabricava também velas de navio, porque era a mesma costura, o mesmo material. Então, Paulo está ali trabalhando, pregando o evangelho, mas vem uma oposição. Os judeus, versículo 6 diz: opondo-se a eles, blasfemavam. E aqui a ideia de opor-se a eles é de uma oposição dura, trabalhar contra eles. Aqui o texto está dizendo que os judeus começaram a trabalhar contra Paulo, a disseminar notícias erradas, mentiras, calúnias, atrapalhar os cultos, não deixar que Paulo falasse na sinagoga. Eles começam a trabalhar contra Paulo. Paulo prega, ensina para alguém, eles vão atrás, visitam esse alguém, para mudar a ideia, para tentar convencer aquela pessoa de que Paulo não falou a verdade. E ainda diz o texto que não somente se opunham, mas também blasfemavam, caluniavam, injuriavam o apóstolo Paulo. E aí Paulo vai pregar aos gentios. E pregar aos gentios também não era uma tarefa fácil. O texto não fala, mas a pregação aos gentios também traz dificuldades,
traz resistências. A resistência do judeu não termina porque Paulo parou de pregar aos judeus e agora prega só aos gentios. Os judeus parecem continuar perseguindo Paulo, mesmo ele pregando só para os gentios. E agora ele tem também resistência, oposição dos próprios gentios. E parece, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas parece aqui no texto que bate um abatimento no coração de Paulo, que bate um cansaço no coração de Paulo, que bate um certo desânimo no coração de Paulo, que bate algumas inquietações, algumas perguntas na alma de Paulo, porque ele tem que trabalhar, ele tem que fabricar tendas, ele tem que pregar, e aí chegam Silas, chega Timóteo, e esses irmãos agora vão ajudar Paulo no ofício, e Paulo se entrega, se dedica a pregar diretamente, efetivamente, totalmente, diz o texto, a pregar a palavra. Mas aí vem a oposição dos judeus, e ele agora vai pregar aos gentios, mas tem também dificuldades. O texto diz, muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Parece uma coisa boa, mas quando uma igreja começa a crescer num lugar igual Corinto, nós começamos a ter dois tipos de problemas, internos e externos. Por quê? Os coríntios eram muito problemáticos. Você já ouviu e sabe que a cidade de Corinto era problemática. Aqui nós estamos falando de uma cidade grega. Estamos falando de uma cidade pagã. E as pessoas que vêm para a igreja, elas vêm da idolatria, elas vêm de vida sexual promíscua, elas vêm de uma vida altamente permissiva, perniciosa, elas vêm de uma cosmovisão completamente deturpada, torcida. Agora, Paulo tem uma comunidade que reúne judeus, que vem das práticas da lei judaica. E Paulo tem coríntios, que vem de uma vida totalmente libertina. O povo de Corinto faz o Rio de Janeiro parecer um monastério. O Rio no carnaval é um monastério, perto de Corinto. Você acha que aqui, Rua Augusta, Cracolândia, Barra Pesada? Pois é, você não tem ideia do que era Corinto. Corinto era uma Babilônia, uma cidade riquíssima, como já falamos em outras ocasiões, portuária e privilegiadíssima, porque Corinto tem 2 portos, em 2 mares diferentes, não é? E ela recebe mercadoria de um lugar, de outro, mas recebe gente de tudo que é lugar. É uma cidade de uma miscelânea de culturas. É uma cidade de miscelânea de religiosidade. É uma cidade marcada por alguns elementos. Ela é marcada pelo paganismo. O paganismo é problemático porque o paganismo é cheio de deuses que são promíscuos. Olha só, você tem que imaginar isso aqui. O que é uma religião onde os deuses usam drogas, fazem orgias, onde os deuses traem, mentem, trapaceiam. As divindades da religião são assim, imorais. Onde as divindades fazem os políticos mais sórdidos, mais corruptos, mais perdidos da nossa nação parecerem um bando de monges e freiras. Os deuses eram terríveis. Tinha o deus da bebida, tinha o deus... Olha só, gente, eles adoravam um deus chamado Baca, que é o deus que dá origem à palavra bacanal. E hoje, até mesmo algumas pessoas não cristãs da nossa sociedade não aceitam a prática de bacanal, que é aquela festa onde todo mundo bebe, faz o que quer, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, aquele negócio horrível. Ou seja, havia um Deus que era o patrono do bacanal.
O bacanal era uma festa de culto a essa divindade. Então você imagina, as divindades de Corinto eram assim. Estou falando de um. Tinha várias outras. E vários outros rituais complicados. Para onde as pessoas iam, se embriagavam, se prostituíam. As pessoas eram violentas, faziam sacrifícios humanos. Eram sanguinárias. Eram injustas, mentirosas, soberbas, arrogantes. O valor da vida humana não era nada. Valor de instituições, princípios morais, era uma sociedade pagã. E Paulo tem que pregar para um povo pagão, para um povo que não entende valores. Paulo tem que falar de santidade para um povo que nasceu, viveu 20, 30, 40 anos participando da promiscuidade. Paulo tem que ensinar agora essas pessoas a viver uma vida santa, reta. Por isso que Corinto é difícil moralmente, não é? O povo de Corinto conseguiu corromper até a ceia. Paulo escreve lá, repreendendo os irmãos de Corinto anos depois, porque eles iam para a ceia do Senhor. E como eles faziam uma ceia com vinho mesmo, eles se embriagavam. Já pensou? Chegava a hora do culto, estava todo mundo parecendo a turma do churrasco aqui do Brasil, não é? Depois de 2, 3 horas de churrasco. Todo mundo de olho vermelho, abraçando, dizendo lá, meu amigo, aquelas coisas. Eram os irmãos dizendo, glória a Deus. Isso era o culto de Corinto. Paulo sofre. É a adversidade por causa do paganismo. Mas lá tinha judeus que queriam judaizar a igreja, que não largavam, que não abriam mão dos ritualismos judaicos, que não abriam mão das datas do calendário, das dietas, que não abriam mão do sábado, que não abriam mão das luas, que não abriam mão do ritualismo judaico, que estavam arraigadas e presas ao judaísmo como herança religiosa. E Paulo ensinava, mas eles queriam reproduzir o judaísmo no cristianismo. Paulo tem que lidar com o sincretismo comum em Corinto. Corinto, o povo acreditava num monte de religião. As religiões eram misturadas. Era um mix de cultos, de crenças, de religiões. E as pessoas iam para um festival de uma religião, iam para o festival da outra religião, participavam do ritual de uma religião. Então, o sujeito era judeu, mas ia no festival de Baca, ia no festival de Diana, ia no festival de Zeus. As pessoas eram pagãs, acreditavam em Zeus, mas iam na sinagoga, praticavam os rituais dos judeus, misturados com os rituais de Zeus, e assim era uma confusão, era uma cidade caracterizada pelo paganismo, pelo sincretismo, aí os judeus que foram os primeiros alcançados pelo ascetismo judaico. Era uma cidade marcada pelo ceticismo grego. Havia um pensamento grego cético, já naqueles dias, que olhava para aquele paganismo promíscuo e desprezava aquilo e dizia que os deuses, as divindades eram animalizadas e não eram dignos, porque não tinham virtudes. Então você entende que não é fácil pregar num contexto assim? Você prega, um é cético, você prega, o outro é sincrético. Ele concorda com você, mas não muda de vida. Você prega, mas o outro traz as crenças antigas e quer importá-las para a fé cristã. E Paulo está pregando, e tem oposição, e tem resistência, e tem rejeição. E Paulo prega para os judeus se opõem. Ele sai dos judeus e vai para os gentios. E agora ele está pregando para os gentios. E Jesus tem que aparecer para Paulo e dizer, Paulo, não desanime. Paulo, não tenha medo. Paulo, não cale. Paulo, não desanime. Paulo, não pare, continue a missão. Paulo, tem adversidades, tem complexidades, mas Paulo não abandona o testemunho e a missão. Continua, fala. Eu entendo e vejo que Paulo estava meio desalentado e desanimado aqui. E Jesus vê o coração de Paulo e aparece para ele numa visão. E aqui, eu queria pensar nesse texto, trazendo para o nosso próprio contexto, de que há muitas razões desanimadoras, há muitas adversidades. Lá eles lidavam
com as peculiaridades do judaísmo, com as peculiaridades do romanismo, do culto de Roma, das religiões romanas. Eles lidavam com o paganismo grego, que tinha suas crenças, suas peculiaridades, e aqui tinha pessoas vindas da Índia, tinha pessoas vindas da China, com suas crenças, com suas religiões. Então havia ali um mix, e tem a cultura local, tem os hábitos locais, tem o apego ao prazer. Era uma sociedade totalmente hedonista, voltada para o prazer, para o deleite, para o sexo, para o álcool, para a homossexualidade, para a polissexualidade. Era uma sociedade completamente voltada para a idolatria, para a violência, para o utilitarismo, para o materialismo. Era uma sociedade totalmente pervertida, e Paulo prega, e por isso tem resistência. E quando ele vai falar dos conceitos complexos da fé cristã, ressurreição dos mortos, vida eterna, Jesus o Messias, Deus como único Deus, para um povo que tem a cabeça politeísta, um Deus moral para um povo que acreditava em deuses imorais. Quando Paulo vai falar de moralidade para um povo que nasceu, cresceu e viveu na imoralidade, e que nem tinha esse conceito de existência de uma moral, de uma ética. Aí a diversidade. Hoje, a realidade é que nós também estamos num contexto de adversidade. Fala a verdade. Quando você vai falar para o teu colega naturalista de faculdade sobre ressurreição, cai bem ou cai mal? E o que você crê? Eu acredito que um dia Jesus voltará, os mortos em Cristo ressuscitarão e viverão eternamente com Cristo. Isso é utopia, isso é bobagem. Eles vão dizer para você: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião, tá certo? Eles vão dizer para você: não dá para acreditar nisso, vão fazer o que fizeram, vão zombar, e irão rir de você. Talvez o teu professor, teu colega de classe, teu colega de trabalho, talvez o teu vizinho, talvez o teu parente irá rir de você se você postar no teu Facebook, no teu Instagram, no teu Twitter: eu acredito na ressurreição. Talvez alguns vão zombar de você, alguns vão bloquear você, porque é inconveniente acreditar em certas coisas, pregar certas coisas. Então nós vivemos hoje alguns desafios. Eu quero só mencionar alguns que causam adversidades. E aí finalizar com o que Jesus deu de recursos a Paulo para vencer as adversidades. Hoje nós lidamos com, por exemplo, uma adversidade do universalismo. Cada vez mais há um conjunto de crentes, de cristãos que acreditam na doutrina do universalismo, que é uma doutrina mais típica do século XVII, nasceu na Inglaterra no século XVII. O primeiro grande expoente dela, o Gerard Winstanley, que começa a dizer que, na verdade, quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para salvar todas as pessoas. E se Cristo morreu para salvar todas as pessoas, logo todas as pessoas serão salvas. Então, não precisa nem pregar o Evangelho, porque no final, todos serão felizes para sempre. Ou seja, você cristão morrerá e será salvo. O pagão será salvo. O promíscuo será salvo. No final, Hitler foi para o céu. E até o Satanás irá para o céu no final da história. Porque se Deus é bom e gracioso, esse Deus bom jamais jogará alguém no inferno. Você já ouviu isso em algum lugar? Isso não parece uma crença até simpática, bonita? É até legal dizer isso? É até legal, gente, não é? É legal você chegar diante dos budistas e dizer: você é meu irmão, porque no final, na eternidade, todos estaremos juntos. É legal você chegar para o hindu, para o animista e dizer: olha, no final da história, todos seremos salvos. É legal você chegar na penitenciária e dizer: olha, fiquem tranquilos, todos vocês no final da história serão perdoados e serão salvos. É legal ir lá na Cracolândia e dizer: gente, pode ficar aí e pode morrer fumando a sua pedra, porque no final você será perdoado e salvo.
Não é? Não perturba ninguém. Essa crença não cairá na zombaria de ninguém. Essa crença não cairá na resistência de ninguém. Ninguém vai blasfemar contra você. Ninguém vai resistir a você quando você disser isso. Mas não era isso que Paulo pregava. Não era isso que Cristo ensinou. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é essa a verdade revelada na palavra de Deus. A doutrina do universalismo faz de Cristo mentiroso, faz de Paulo mentiroso, faz de Pedro mentiroso, faz de João mentiroso. E entre os universalistas e a doutrina da Sagrada Escritura, eu fico com a doutrina da Sagrada Escritura, sejam mentirosos os universalistas. O universalismo é uma crença do politicamente correto. E quando você prega um evangelho exclusivista que diz que só quem crê em Jesus será salvo, isso não cabe bem nesse mundo. Isso trará diversidade sobre você. Quando você pregar, quando você falar disso lá na sua família, quando você falar disso no teu trabalho, se você publicar isso na sua rede social, o evangelho do exclusivismo, você enfrentará adversidades, pode ter certeza. Nós enfrentamos adversidades, irmãos, por causa do relativismo. Relativismo, que também é um pensamento mais moderno. E você conhece e sabe que o relativismo é aquilo que diz que ninguém pode dizer que conhece uma verdade absoluta sobre nada. Que tudo é relativo, que tudo depende do ponto de vista. Que nada é absoluto, nem a crença cristã, nem o Deus dos cristãos, nem a Bíblia, e que há um pouco de verdade em tudo e um pouco de erro em tudo, então tudo é relativo, ou seja, no final, de alguma forma, cai no mesmo universalismo, que não há certo e errado. E porque não há certo e errado, você não pode censurar ninguém. Mas quando Paulo está lá em Atenas, Paulo está dizendo para o povo de Atenas que o culto deles está errado, que a ideologia deles está errada. Quando Paulo vai a Corinto pregar para os judeus, ele diz para os judeus que a crença deles está equivocada, que as filosofias judaicas, que a cabala judaica é uma heresia. Paulo vai lá e diz para os gregos que as crenças gregas são equivocadas, que os deuses gregos são falsos deuses e que o Deus único e verdadeiro é o Deus revelado na Escritura. Paulo vai lá e diz que salvação é única e exclusivamente na fé cristã, na fé evangélica, que a fé evangélica é absoluta, é a verdade absoluta que se contrapõe a todos os outros conceitos. E aí, resistência, zombaria, oposição, perseguição, o mal iminente, querem fazer mal a Paulo. Aliás, Paulo sabia bem isso, porque ele mesmo não aceitou quando Estevão pregou contra a sua fé. E ele se levantou contra Estevão e patrocinou a morte daquele homem. E ele mesmo, Paulo, queria matar outros cristãos porque não aceitava aquela pregação dos cristãos. E agora ele se torna pregador dos cristãos, do mesmo Cristo dos cristãos. E sabia que teria oposição e resistência e sofreria por causa do nome de Jesus. Agora ele tem que enfrentar aquela resistência. Nós vivemos numa sociedade que tem opiniões relativistas sobre religião, sobre sexualidade, sobre valores morais e éticos. Nós vivemos numa sociedade que tem uma concepção relativista sobre ciência, sobre vida. Nós vivemos num contexto em que cada vez mais é errado dizer que algo é errado. Não é? A coisa mais errada que tem é você dizer que algo é errado. Você dizer que certos comportamentos são errados. Nós vivemos na sociedade da cultura do utilitarismo. O utilitarismo também um pensamento antigo. O primeiro livro exposto sobre isso, chamado Utilitarismo, 1861, já dizendo que o que importa na vida é o que dá prazer, é o que nos faz felizes. Ou seja, se aquilo tem utilidade para me fazer feliz, então eu tenho que usar, eu tenho que utilizar-me daquilo. E quanto mais aquilo proporcionar bem,
felicidade, alegria, satisfação para o maior número de pessoas, então eu tenho que me utilizar daquilo, e daqui vem o consumismo, e daqui vem todo o utilitarismo, até mesmo das pessoas. Eu posso me utilizar até das pessoas, desde que aquilo me proporcione prazer. Daqui vem a cultura do hedonismo da nossa sociedade, do utilitarismo, dessa vida onde as pessoas acham, entendem que o prazer momentâneo, que a alegria momentânea é o sentido da vida, é a razão de existir. Paulo está pregando para gente que pensava assim. Paulo está pregando para pessoas, ainda que o utilitarismo tenha sido exposto aí, pregado por Stuart Mill em 1861 no seu livro, e a partir daí se espalha o pensamento, mas é antigo. Por isso, na cidade de Corinto, as pessoas usavam a expressão: você precisa corintianizar. Corintianizar era se entregue ao deleite da vida, ao prazer momentâneo, porque é isso que a vida te oferece. É isso que a vida tem para você. E não é assim que muitas pessoas estão vivendo hoje. E não é assim, é o prazer. Tem uma música que fez um certo sucesso há um tempo atrás no Brasil, e a expressão disso, ela diz assim: celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Celebre hoje, dance, beba, fume, faça sexo, curta, viaje, porque amanhã o mundo vai acabar. Porque o prazer que você pode ter é hoje. E agora nós temos que pregar uma felicidade que está na contramão de todas essas ideologias, de todas essas concepções. Você tem que falar contra a música, você tem que falar contra a ideologia do filme, contra a ideologia da arte, contra a ideologia do sistema da sociedade. Nós vivenciamos adversidades, irmãos, por causa do sistema de pensamento, do modo de vida fechado, pagão, hedonista, secularista, universalista, relativista. Então, no que diz respeito a cumprir o chamado de Jesus e pregar o Evangelho, o que é que eu posso te prometer? Eu posso te prometer o que Jesus prometeu na visão que Paulo teve quando encontrou-se com Jesus e se tornou um cristão. Importa sofrer por causa do meu nome. O que eu posso te prometer é caminho estreito. Se você testemunhar, que eu posso te prometer, pessoas irão rir de você, pessoas irão blasfemar, perseguição virá, você poderá, aliás não poderá, você enfrentará a adversidade, você encontrará resistência. Testemunhe de Jesus no teu trabalho, eu posso te prometer que você terá resistência. Pregue na tua faculdade e você terá resistência. Pregue lá no teu mestrado, pregue lá na tua parentada e você terá resistência, sim. Você enfrentará e vivenciará oposições. E há alguns tipos de sofrimentos que nós só viveremos porque somos crentes, porque somos cristãos. Você tem aquele slogan daquela igreja que você conhece, que é: pare de sofrer. Venha Jesus, você vai parar de sofrer. Pois é, no cristianismo não é venha Jesus que você vai parar de sofrer, não. No cristianismo é venha Jesus que você vai inaugurar um tipo de sofrimento novo que você nunca viveu, que você viverá porque você é crente. Você viverá oposição que nunca viveu porque você é crente. Você viverá incompreensões que você nunca viveu porque você é crente. Você enfrentará oposição do diabo, oposição de pessoas que o diabo levantará contra você. E você poderá até mesmo cair nesse momento, nesse estado em que o apóstolo Paulo caiu, de pregou em Atenas oposição, chegou em Corinto, os judeus blasfemaram, agora ele decide pregar só para os gentios, mas os gentios são complicados, problemáticos, e tem oposição, e tem resistência, e o diabo se levanta para resistir a Paulo, para oprimir a Paulo, e Corinto é difícil, é um território dominado por forças espirituais do mal, e ele está numa batalha terrível.
enfrentando uma adversidade terrível, aparentemente insuportável, por causa da fé. Mas o mesmo Jesus que apareceu a Paulo e disse: você vai sofrer por causa do meu nome, aparece para Paulo à noite. E Paulo tem uma visão, e naquela visão, o Senhor Jesus oferece para Paulo 3 coisas. A primeira delas, o Senhor Jesus oferece a Paulo encorajamento. E é isso que Ele me oferece e te oferece. Eu quero que essa palavra seja para você a mesma visão que Paulo teve. Paulo teve uma visão, e na visão, Deus ofereceu para ele, o Senhor ofereceu para ele encorajamento. O Senhor aparece, o Senhor Jesus se mostra para Paulo. Ou seja, a última vez que Paulo tinha visto o Senhor, tinha sido naquela vez que ele nem viu direito, porque ele ficou cego. Ele mais ouviu do que viu, e agora ele tem uma visão de noite. O texto diz: ele teve durante aquela noite uma visão. E na visão de Paulo, a visão dele é o Senhor, a visão de Paulo é Jesus, a visão do apóstolo Paulo é o Senhor diante dele. E agora Paulo entende, agora Paulo compreende que a visão é Jesus. E entendendo Jesus, entendendo que Jesus é o Senhor, é que Paulo é estimulado e encorajado para continuar a missão. Eu só consigo me manter animado porque a minha visão é Jesus. Eu gosto muito daquela visão da transfiguração. Na transfiguração estava Pedro, Tiago, João, não é? E aí, quando Jesus transfigura na frente deles, aparece Moisés e Elias. Eles ficam entusiasmados. Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui para sempre. Vamos morar nesse lugar, não vamos descer mais, não vamos para a sociedade, não vamos lá. Lá é problemático, lá é complicado, o povo é perdido. Eles dizem: vamos ficar aqui, não é? Aí, enquanto Pedro está falando bobagem, vem uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer a ele ouvir. É como se Deus dissesse: Pedro, para de escutar você mesmo, escuta Jesus. Para de ouvir seus pensamentos, para de ouvir suas conclusões, para de ouvir seus sentimentos, para de ouvir sua própria voz. Pedro, cala, escuta Jesus. E aí a visão some de diante deles. Eles levantam os olhos. E aí o texto diz assim: a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. E essa é a mais nobre das visões, ver Jesus. Mantenha seus olhos em Jesus. Mantenha a visão de Jesus, de quem Ele é, do senhorio. Ele é aquele que disse: todo o poder me foi dado no céu, na terra. Ou seja, no céu ninguém mudará a ordem de Jesus. A ordem dele é: vai, faça discípulos. Na terra, nenhum rei, nenhum governo, nenhuma ideologia, nenhuma descoberta científica, nenhuma ordem social, nenhuma constituição, nada, nenhuma política, nenhuma convenção humana mudará a ordem, porque todo o poder foi dado a ele na terra, e a ordem é: faça discípulos. E ele, como a nossa visão, nos dá encorajamento. Se você olhar para Jesus, você é encorajado por Jesus. Quando Paulo olha para Jesus, Jesus diz: Paulo, eu sei que você está com medo. E Jesus não teria dito a Paulo: não temas, se Paulo não estivesse com medo. Não é? Quando Jesus diz não temas, é porque Jesus vê o medo na alma. E Jesus vê o medo na alma de Paulo e diz: Paulo, não tenha medo. Então, meu querido irmão, minha irmã, veja Jesus de pé na tua frente, dizendo para você nessa noite: não tenha medo. Não tenha medo do mundo, não tenha medo da ciência, não tenha medo dos homens, não tenha medo da política, não tenha medo da economia, não tenha medo das doenças, não tenha medo da guerra, não tenha medo do diabo, não tenha medo de nada, porque o Senhor é conosco. A nossa visão é Jesus. O encorajamento está em Jesus. Segundo lugar, o Senhor oferece para Paulo, então, fortalecimento. Jesus dá a ele a coragem que ele estava perdendo. Jesus diz para ele: não tenha medo, tenha coragem, encorajamento. Segundo, fortalecimento, que é quando Jesus diz para Paulo assim: fala e não te cales.
Ele diz, não tenha medo, pelo contrário, fala. Ou seja, não tenha medo, tenha coragem. Fala, não se cale, não feche a boca, não para de falar, continua. Tem blasfêmias? Tem. Tem oposição? Tem. Tem o mal iminente? Tem. Tem toda a oposição, toda a incompreensão. Mas o Senhor diz a Paulo, Paulo, fala, não cala, não feche a boca, não recue, não se intimide, testemunhe, testifique, fale onde tem que falar, tenha coragem de falar de Jesus para os seus parentes, tenha coragem de fazer da tua rede social uma rede social identificada claramente como sendo uma rede social de uma pessoa que é crente, de alguém que ama o Senhor Jesus. Assuma a identidade de evangélico, de cristão. Eu fico assim, injuriado, quando eu entro na rede social de alguém, o sujeito posta bebida, ele posta fantasia de carnaval, ele posta, ou ela posta a foto seminua, coisa esquisita, não é? Porque se você olhar pela rede social, você fala assim, vou evangelizar esse miserável aqui, não é? Aí você descobre que já é crente. Aí você descobre que já é cristão. Não. Que a tua página seja para anunciar Jesus. Seja para você não se calar. Para você assumir sua identidade. Que seja assim no trabalho. Que seja assim na escola. Eu achei fantástico o testemunho que eu ouvi de um professor universitário, professor de física. Ele entrou na sala de aula, primeiro dia de aula. Ele levantou e disse assim, eu queria saber, cerca de 60 alunos, disse, eu queria saber quem aqui é cristão, quem aqui é crente. Ficou todo mundo calado. Um menino, filho de um pastor, levantou a mão e disse, eu sou crente. O resto tudo ficou calado. Tinha vários evangélicos naquela sala de aula, mas nenhum levantou a mão assumindo sua identidade. O professor virou e disse assim, pois é, eu estou perguntando isso porque eu quero deixar bem claro hoje, no primeiro dia de aula, que eu sou cristão evangélico. Eu vou dar aula para vocês de ciência, mas eu quero que vocês saibam que eu falarei de várias teorias científicas, mas a minha identidade, eu não vou ficar pregando para vocês em sala de aula, mas eu sou cristão assumido. Se alguém quiser conversar comigo em qualquer momento sobre a minha fé, eu estou aberto. O FMG de São Paulo. Um dos alunos chegou em casa, teve uma crise de depressão, chorou amargamente diante do pai, envergonhado, porque não teve coragem naquela noite de assumir que ele era cristão diante do professor, porque ele achou que o professor ia ridicularizar quem era cristão naquela sala. Ele não tinha coragem de se assumir como crente diante de um professor de física. Tenha coragem. Não se cale. Não recue. Terceiro e último, o Senhor oferece encorajamento, fortalecimento e provisionamento. Aí uma palavra maior, diferente aqui, não é? Provisionamento. O que é provisionamento? Provisionamento é o ato de tomar provisão. O que é provisão? Aí você sabe, não sabe? Vou precisar de água para viagem. Pega água. Vou precisar de comida. Pega comida. Não tem posto de gasolina. Vou encher o tanque. Não é? Provisionamento é preparo para aquilo que virá à frente. O Senhor oferece para Paulo provisionamento. Olha o que Jesus disse para ele. Primeiro provisionamento que Deus dá, que Jesus dá a Paulo. Fale e não te cales, porquanto eu o quê? Estou contigo. Primeiro provisionamento de Jesus é, Paulo, eu estou aí com você. Eu vou pregar com você em Corinto. Eu falarei junto com você. Então entenda, você nunca estará sozinho nas tuas adversidades.
Você nunca estará sozinho nas suas lutas. Paulo achou que estava lá em Corinto, sozinho, dizendo: eu tenho que pregar, eu tenho que enfrentar judeu, eu tenho que enfrentar gentio, eu tenho que enfrentar pagão, eu tenho que enfrentar sacerdote pagão, eu tenho que enfrentar feitiço, maldições dos sacerdotes do paganismo, eu tenho que enfrentar a oposição das autoridades, eu tenho que enfrentar demônios. Jesus disse: Paulo, pois é, tem sim, mas eu estarei com você diante de tudo isso. Então lembra, a primeira provisão do Senhor é o Senhor. E aí você já entra no Salmo 23 e já resolveu tudo, não é? O Senhor é meu pastor, provisionamento. Quando Jesus disse: Paulo, eu estarei com você, Jesus já disse: você tem tudo o que precisa para cumprir a missão, entendeu? Provisionamento. E olha o que Jesus falou com Paulo: eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal. Segurança. Jesus, é como se Jesus tivesse: Paulo, você está com medo de morrer? Você está com medo do mal? Você está com medo do sofrimento? Paulo, fica tranquilo. Aqui, em outros lugares, Paulo foi açoitado. Paulo foi esfolado. Não é? Mas Jesus está dizendo: Paulo, fica tranquilo. Em Corinto, não. Filipos já será açoitado, mas aqui não, fica tranquilo. Vai ter aí, talvez, vamos aqui especular, né? Paulo ficou 1 ano e 6 meses lá. E não foi exposto aos males que ele tinha medo. Jesus deu assim um refrigério para Paulo naquele momento, não é? Então a provisão de segurança, de vida, de livramento do mal, a provisão de Jesus. E a terceira provisão de Jesus são os frutos, são os filhos na fé. Jesus disse para Paulo assim: Paulo, eu tenho muita gente para salvar nessa cidade. Eu tenho muito povo para salvar nesse lugar. Eu tenho muita população, muitas pessoas para salvar nessa cidade de Corinto. Aqui é o grande provisionamento da missão, irmãos. Grande provisionamento da missão, não é? Por quê? A missão, preste atenção, não é uma coisa que pode dar certo. A missão é uma tarefa garantida, o resultado é garantido. Paulo, diz o texto, permaneceu ali 1 ano e 6 meses ensinando a eles a palavra de Deus. O texto diz: muitos coríntios creram e foram batizados. Uma igreja forte, grande, sólida, nasceu em Corinto pelo ministério de Paulo. Então, gente, a ordem de Jesus é essa: fala, não te cales. Jesus está dizendo: eu tenho muito povo aqui no Brasil, prega. Eu tenho muito povo lá, eu tenho muita gente para salvar nos países. Olha só, nós estamos aqui, você vê aqui Bolívia, Venezuela, você vê aqui Angola, você vê aqui Haiti, você vê aqui Paquistão. O Senhor tem muita gente para salvar nesses lugares. Vamos sustentar nossos missionários, vamos pregar, não vamos calar. O Senhor tem muita gente para salvar em São Paulo, tem muita gente para ser salvo aqui na Zona Leste, 4.700.000 pessoas. Tem gente ou não tem gente aqui para ser salvo, não é? E aqui não é que Jesus está dizendo: tem muita gente, então prega porque muita gente vai ser salvo. Não, Jesus está dizendo: tem muitas pessoas que eu salvarei, que eu chamarei, tem muita gente que eu já escolhi, que eu já elegi, e prega que vai ter convertido. O resultado é garantido da tarefa. Aqui na Penha tem muitas pessoas para serem salvas. Aqui eu olho para esse texto com uma perspectiva totalmente calvinista, não é? Jesus está dizendo assim: prega que eu vou salvar. Ser arminiano para mim é difícil pregar, porque você prega para ver se vai salvar. Aqui Jesus diz: prega que eu vou salvar, prega que pessoas serão libertas dos demônios, que pessoas sairão do paganismo e se tornarão cristãs, que pessoas sairão da promiscuidade e serão santas, que mulheres virão da perdição, serão mulheres santas, cheias do Espírito Santo, que homens pagãos perdidos serão homens salvos, crentes cheios da salvação, que um milagre acontecerá. Então prega e não te cales, continue na missão em contexto de adversidade, porque o Senhor nos oferece. Vamos ficar de pé e falar? 3 coisas que o Senhor nos oferece nesses contextos, nessas conjunturas. O Senhor nos oferece, em primeiro lugar,
encorajamento. Segundo lugar, fortalecimento. Terceiro lugar, provisionamento. Você tem o encorajamento do Senhor, o fortalecimento do Senhor e a provisão de Deus para a jornada. Ele estará com você, não tenha medo não, vai e fala. Testemunha de Jesus, prega do Senhor. E tem muita gente para converter aqui na Penha. Tem ou não tem? Tem muita gente aqui, muita gente para converter aqui. Então vamos falar, porque através de nós, o Senhor salvará muitas pessoas. Faz uma oração agora dizendo assim: Senhor, eu quero ser usado. Senhor, me tira do desânimo. Se você veio para cá desanimado, se você está aí conectado e ouvindo desanimado, que você escute Jesus, que você tenha nessa noite, através dessa palavra, uma visão de Jesus diante de você, dizendo: não tenha medo, não se cale, eu estou com você. Não vai, o diabo não fará o mal que quer. Eu vou te guardar, eu vou te sustentar. E através de você, eu vou salvar pessoas. Que o Senhor te anime e te encoraje. Em nome de Jesus, que seja assim, meu Senhor. Na vida de cada um que aqui está. E que o Senhor nos ajude a encontrar os muitos que o Senhor salvará aqui na Penha. As muitas pessoas que o Senhor salvará na Zona Leste. Nós queremos que sejam salvos, que congreguem aqui conosco. Nós queremos batizá-las aqui, Senhor. Nós queremos discipulá-las aqui, Senhor. Nos dá ânimo e coragem para que, como igreja, não nos calemos, mas falemos ousadamente em nome de Jesus. Amém.